Professor, a gente não tá ouvindo o senhor, não. Eu não sei se o senhor tá falando, mas a gente não tá ouvindo o senhor. Ele tá mutado. Acho que agora vocês já vão me ouvir, tá, gente? Ver se deu certo. Ah, agora dá pra ouvir o senhor sim, professor. Lô, botei você como co-anfitriã. Aham. O pessoal Já que tô foi entrando, admitindo o pessoal para aqui. mim, tá? Obrigado. Botei o Diogo também, que foi o primeiro a entrar. Vocês vão se divertindo aí, né? Tá bom, professor. E eu acho que eu vou começar. São 8 horas, dá 2 minutinhos aí eu começo. Tá? Eu sei que normalmente tem mais de 30, né? Normalmente mais de 40 na anatomia 1. A anatomia 2 é menor. Eu estava dizendo aqui que eu montei a aula de um jeito que eu acho que ficou bem legal. Vou conseguir falar tudo que eu queria, de um jeito que vocês vão acompanhar. Vou agora usufruir da aula de ossos, né, que eu adiantei algumas coisas de propósito. E acho que vai ficar bem legal, tá, gente? Aí, semana que vem, eu faço igual para membro inferior. Tomando um café aqui para esquentar a garganta. Já está gravando, que eu sempre esqueço. Dessa vez eu lembrei. Eu vou preparar, pessoal, conversa paralela. Não é aula ainda não. Umas aulas de músculo. E vou ver como é que eu vou enxertá-las. Se eu me atolar muito para botar no AVA, né? Eu boto no canal do YouTube, porque a gente não tem tempo para dar para vocês assim, só na sexta-feira, os conteúdos de músculo direito. Aí vai ficar mal feito. Então, eu prefiro gravar essas aulas, mesmo que não sejam síncronas, né? E disponibilizar para vocês. Como eu faço? Boto lá o link para o YouTube, se eu não me atolar, eu boto no AVA também. Aí eu tenho que aprender como é que eu faço para gravar sem estar dando aula, né? Vou descobrir como é que é isso. Como até agora eu só dei aulas síncronas, tem que ver como é que eu faço para gravar. O senhor pode tentar abrir uma reunião só pro senhor, gravar falando e depois Eu encerrar. pensei nisso, eu pensei nisso. Num horário que eu não atrapalhe os outros colegas, né? Que podem estar usando a assinatura, porque a gente tem uma assinatura para o departamento inteiro, né? Ela é usada para tudo, para pós-graduação. Entendi. Então tem que pegar aqueles horários malucos, 11 horas da noite, né? 10 horas da noite. Mas tá bom, não tem problema não. É o que eu pensei mesmo. Se ninguém me der um conselho melhor, né? Me der outra solução, é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou dar uma aula para mim mesmo. Tá? Ô, Aí vai ficar bem professor, legal também. Oi, querida. acho que nem precisaria essas horas assim da noite. Dia de quinta nós não temos aula. Dia de quarta-feira, acho que deve ter um certo horário vago. Sexta-feira à tarde nós também não temos aula. Eu Todo creio mundo? que Não tem sim. exceção, não? Eu acho que a Nato também não deve ter na parte. Pessoal de licenciatura também não tem na parte da tarde, dia de sexta, e dia de quinta Então, a gente não tem aula, eu acho. vou pedir assim com calma, sem vocês se estressarem com isso, tá? Depois, conversa com todo mundo lá no grupo, né, do WhatsApp, para ter certeza. E me diz esses horários que vocês estão livres.
que aí eu vou ver se não tem nenhum professor do departamento usando esse horário para outras coisas. E aí a gente pode combinar essas aulas síncronas nesses horários que você está me propondo, tá? Show, tá bom. Muito boa ideia. Se nada der certo, na pior das hipóteses, eu vou gravar bonitinho, assim, sendo o mais didático que eu conseguir, para ficar bem legal, e vocês assistem depois. Assim, a É melhor gente, do que ficar sem os conteúdos, né? sim. Quinta-feira, a gente realmente, licenciatura, né? A gente não tem aula de manhã e bacharelado é só de tarde. E na sexta-feira à tarde a gente também não tem aula, mas eu acho que fica em cima, né? Tipo, aula de manhã e aula de tarde. Mas Aí, para mim tudo bem. Se eu não tiver cirurgia, né? E eu estou aham, ficando velho, né? Então estou parando de marcar cirurgia sexta-feira. aham. Aí à tarde eu posso dar aulinha para vocês também. A gente faz uma de manhã, vocês dão uma descansada, eu faço uma à tarde. Aí eu preciso só de saber lá da Que não tem anatomia ninguém que horário usando, está né? livre, tá? Aí eu descubro isso Isso direitinho para não ter aí. confusão. Eu sou da turma do bacharel. E a gente não tem aula quinta-feira o dia todo, nós não temos aula. E dia de sexta a gente só tem na parte da manhã com o senhor. Então sexta à tarde vai acabar sendo melhor, porque quinta, normalmente eu tenho cirurgia de manhã, todos os dias, à exceção da sexta, né? Eu tenho coisa também. Quinta à tarde tem a turma da medicina, né? Que vai estar usando com certeza o Zoom. Vai estar usando assim até umas 3 da tarde, né? Mas a chance de eu estar em cirurgia é grande. Mas então eu já estou com essa formação clara na minha cabeça. Quinta à tarde, sexta à tarde, pelo que eu estou entendendo, vocês estão livres. Correto isso? Não, acho que é quinta de manhã que o pessoal da Quinta de manhã. licenciatura. Isso. Ah, então tá. Então Quinta de esquece. manhã. Então vamos ficar só na sexta à tarde. É. Sexta à tarde atende aos dois grupos. Tá bom. Sexta Então tarde vamos eu só focar não na vou poder sexta tarde. participar, mas Por, do ex- por trabalho. Mas eu exemplo, vou pegar depois Tá a bom. gravação. à tarde. Eu vou precisar da gravação também. Não, vai ter gravação sempre, tá, gente? Não se preocupa, não. Mas aí é uma chance de um grupo que puder assistir ao vivo e a gravação vai ficar lá disponível como sempre, tá? Não se preocupa, não. Vou gravar sempre, tudo. Então vamos começar, né? São 8h06, tá bom. Então, o que eu quero na aula de hoje, pessoal? Mostrar para vocês as principais articulações do membro superior. E a expressão articulação significa simplesmente que um osso está fazendo contato com outro osso. Toda vez que isso acontece, há uma articulação. Quando a gente pensa, né, nos nomes que a gente dá para as articulações, que são os nomes que eu vou usar, que são corretos, por exemplo, a articulação do ombro. Nessa situação, eu devo ter sempre em mente que no ombro, mais de uma articulação estará presente, porque eu tenho alguns ossos ali, que eu vou repetir quais são, eles se conectam uns com os outros, então, no fundo, para formar o ombro, eu tenho um conjunto de ossos se articulando, ou um conjunto de articulações, e a gente chama esse grupo de articulações sempre de complexo articular. Eu acho um termo muito bom. Então, o ombro é um complexo articular. Por quê? Tem mais de dois ossos se articulando num único ponto, ou seja, tem mais de uma articulação compondo o ombro. Tá? Depois eu vou falar do cotovelo e, por último, vou falar aqui do punho. E vocês vão ver que a aula de ossos que eu dei já foi de propósito, né? Foi com maldade, para já ir ajudando quando chegasse esse momento. A gente vai acabar relembrando algumas coisas, vai ser bem bacana. Então, vamos lá? Deixa eu descobrir que agora aqui eu consigo passar, se eu for rápido, né? Rápido como raio, foi. Aí uma coisa que eu acrescentei há pouco, agora cedinho, foi isso, né? Um slide contendo, escrito item por item, as articulações que compõem cada complexo articular, para ficar mais didático. Então, quando nós falarmos do ombro, nós vamos falar da articulação entre o externo e a clavícula, entre a escápula e, na verdade, o contato, né, da escápula com o gradil costal, com as costelas. Vamos falar de uma articulação propriamente dita, da escápula com a clavícula e a articulação do húmero com a escápula, que ao invés de ser escápula humeral, né, para facilitar, tem esse nome de gleno humeral. Eu sei que vocês já sabem por quê. Então, assim, teria ficado melhor se eu pegasse a articulação escápulo-torácica e tivesse colocado ela por último, né? Porque ela não é uma articulação característica. É uma articulação funcional e a gente vai relembrar isso já já, tá? Sem dificuldade alguma. Então, quais são os ossos que participam disso? A clavícula, que é um osso longo, lembra, né? Tem uma extremidade external, que é mais plana, ou, enfim, mais uniforme, vamos dizer assim. Tem uma extremidade clavicular, que é mais achatada e curvilínea. Ela tem essa curvatura anterior, com convexidade anterior. À medida que vai se deslocando lateralmente, acontece essa outra curvatura, cuja convexidade fica para trás. Nós estamos vendo a clavícula por cima aqui, por aqui estamos olhando por baixo, para não esquecer que lá perto do externo ela tem
uma irregularidade aqui, que é a impressão dos ligamentos que prendem a clavícula às costelas que estão logo ali abaixo. E que tem na extremidade que faz contato com as cápulas da extremidade acromial, um tubérculo que aparece bem, chamado de tubérculo conoide, e uma coisa que aparece mal, que é essa região áspera, que é chamada de linha trapezoide, porque aqui 2 ligamentos que eu vou mostrar se fixam. Ligamento conoide e ligamento trapezoide. A gente vai ver isso depois. Então está aqui aquela primeira imagem, né, de um tórax visto de frente com o externo, dividido em manúbrio, corpo e apêndice cifoide. A gente já sabe isso. O externo se liga às costelas pelas cartilagens costais. Também já sabemos disso. E nós percebemos aqui a clavícula com a extremidade external fazendo contato com o manúbrio do externo e a extremidade clavicular fazendo contato com esse acidente que se destaca no ângulo lateral da escápula, que nós vamos ver já, que se chama acrômio. Então, nessa região da extremidade external da escápula, ou seja, aquela extremidade que se conecta ao externo, que existe uma articulação, já falamos sobre os tipos de articulação, posso falar agora, sinovial, condilar, na verdade, porque a extremidade external da clavícula ela é um pouco dilatada, estão vendo aqui, como um côndilo, como os côndilos femorais, por exemplo, que você já conhece, olha só, né? Há um disco aqui, dentro da articulação, como se fosse um menisco no joelho, como se fosse um disco intervertebral, mas essa articulação tem líquido sinovial nessa cavidade preta, que é recoberta pela membrana sinovial que produz esse líquido. Por isso, ela é uma articulação sinovial condilar. Significa que a clavícula pode, apesar desse contato aparentemente muito rígido entre ela e o externo, ela pode girar aqui, em torno do externo, inclusive. Isso ajuda muito nos movimentos de circundução do ombro, em que a ponta da clavícula se movimenta também, tá, gente? Não é nada demais. Olha o formato, né, como é o osso de galinha, como tem uma dilatação na extremidade external da clavícula. Por isso que ela é uma articulação condilar. Tem livros antigos que consideravam ela plana, mas para nós aqui ela é condilar. E, na verdade, ela funciona assim. E já que eu toquei no assunto, olha os ligamentos aqui, da clavícula em direção às costelas, que causam aquelas impressões por baixo da clavícula, perto da extremidade external, chamada de impressões dos ligamentos costoclaviculares. Agora vamos ver o outro osso envolvido aí nesse complexo articular, que é a escápula, que eu sei que vocês já conhecem. É um osso achatado, triangular, que tem um ângulo superior, um ângulo inferior, um ângulo lateral. A face anterior é lisa, uniforme, tem apenas algumas ranhuras aqui, e aqui ocupa toda essa concavidade, essa face lisa, aqui é ocupada por um músculo chamado subescapular. Está colado aí. Na frente, a gente percebe que o ângulo lateral não é uniforme, como o ângulo superior e inferior. O ângulo lateral tem um acidente que se projeta bem lateralmente, maior, mais grosseiro, que é o acrômio, e tem um acidente menor que se projeta para frente e depois se dobra para o lado. Então, repetindo, para frente, depois se dobra para o lado, e esse acidente menor é o processo coracoide. E tem uma região lisa aqui, que é aquela que de fato recebe a cabeça do húmero, o osso que vai se articular aí, e essa superfície lisa é a cavidade glenoide. Olhando agora por trás uma escápula, a gente percebe que a face dorsal dela não é lisa como a face anterior. A face posterior ao dorsal é dividida por uma prateleira chamada de espinha da escápula. Professor, Oi, meu amor. a escápula, só para eu poder me guiar direitinho, porque ali o senhor tinha falado, né, que ali tá a concavidade e tal, ela fica mais ou menos localizada aonde? Ela fica antes do ombro ou depois do ombro? Ela fica atrás das costelas, no mesmo nível aproximadamente, o processo coracoide, vamos usar esse termo, né? Esse parâmetro, perdão. Se eu fizer uma linha aqui do processo coracoide até o ângulo superior, só para você ter uma ideia, tá, gente? Uhum. Essa linha está se projetando sobre a mesma linha da clavícula, só que a clavícula está à frente das costelas e a escápula está lá atrás. A gente vai ter uma imagem muito boa para ver isso já já, tá? Não se preocupa, não. Tá bom, Então, obrigada. aqui a espinha da escápula, ela cria 2 espaços, um acima e um abaixo, que são chamados de fossa supra e infraespinal. Onde estão músculos que têm o mesmo nome, supraespinal e infraespinal. Estou falando isso para, quando a gente discutir músculo, vocês já terem ouvido essas palavras, né? É a espinha da escápula que, à medida que a gente se aproxima do ângulo lateral, olhando por trás, dá para a gente ver bem, né? Ela se destaca da escápula e se dobra. Se dobra para cima e em direção anterior. De maneira que, quando eu vejo o ângulo lateral assim de frente, como se fosse a cabeça do húmero que vai se encaixar ali, aí eu percebo que tanto o processo coracoide, que é projetado para frente, depois se dobra para o ângulo lateral, assim como a espinha da escápula, que se destaca para trás e depois se dobra para o ângulo lateral, como vocês estão vendo aqui em cima, como se fosse uma torção mesmo.
E o processo coracoide, ele já ensinou aqui para nós, esse é a referência que a gente deve ter, ó. Ele é aproximadamente, né, curvilíneo, e esse segmento de circunferência aqui que vai corresponder também muito aproximadamente à circunferência da cabeça do úmero. Então, se eu marcasse no centro da cavidade glenoide um ponto, né, e viesse aqui, ó, com uma linha reta até atingir o acrômio, esse seria o raio da cabeça do úmero, aproximadamente, tá? Então, esse aqui é o ângulo lateral da escápula. Nós estamos olhando esse ângulo lateralmente. E essa é uma escápula esquerda vista pela frente, por trás e lateralmente. Tá? Muito bem. Então, aqui, o que eu estou acrescentando à imagem anterior? Alguns detalhes dessa primeira articulação aqui que eu quero comentar para vocês, entre a clavícula e a escápula. Então, essa imagem vocês já conhecem, é o ângulo lateral da escápula com a cavidade glenoide, o processo coracoide, que é o acrômio, que é aquela continuidade da espinha da escápula, e o processo coracoide, que é anterior, aquele que se projeta para frente e depois se dobra para o lado, que é o que a gente está vendo aqui, né? A extremidade dele voltada para o lado. E aí vamos olhar a clavícula, já que essa imagem aqui é sobre a articulação escápulo-clavicular, né? Da escápula com a clavícula. Então, onde que a clavícula se une à escápula? Em 2 pontos. Aqui no processo coracoide, aqui no acrômio, perdão. Essa conexão aqui se chama articulação acrômio-clavicular. Vou repetir, tá? Acrômio-clavicular. Eu devia ter colocado aqui um quadrinho com essas divisões. Depois eu refaço. E quando eu mandar para vocês para o grupo do WhatsApp, eu vou ter aqui esse quadrinho dizendo isso que eu estou falando agora. Então, a extremidade acromial se liga ao acrômio através do ligamento chamado de acrômio clavicular. Depois nós temos aqui o processo conoide e aquela linha trapezoide. Lembra que eu falei isso para vocês? Daqui saem 2 ligamentos que têm o mesmo nome, o ligamento trapezoide e o ligamento conoide, que vão em direção ao processo coracoide. Então, essa segunda conexão da escápula e da clavícula é chamada de articulação coracoclavicular. Então, como é que a clavícula e a escápula se unem? Por 2 articulações. A acrômio clavicular, na extremidade acromial, da clavícula aqui, e a coracoclavicular, por ligamentos que vão para o processo, para o tubérculo conoide e para aquela linha trapezoide. Os ligamentos têm o mesmo nome desses acidentes, o ligamento trapezoide e o ligamento conoide. Então, são 3 pontos, né? 3 ligamentos aqui. Conoide, trapezoide e o próprio ligamento acrômio-clavicular. E quantas articulações aqui? 2, na verdade, a acrômio-clavicular e a coracoclavicular. Vou escrever isso aqui na versão que eu vou mandar para vocês, tá? Só agora que eu me toquei para isso. Então, é assim que clavícula e escápula se unem, se articulam. Ligamento conoide, ligamento trapezoide. Esses 2 eu lembrei de fazer essa imagem bonitinha. Então, eu vou acrescentar aqui ligamento acrômio-clavicular, uma outra cor, e vou apontar para cá, para essa região, que é exatamente onde a extremidade acromial está se unindo ao acrômio. O ligamento é esse conjunto aqui de tecido fibroso. Tá? Então, faltou isso, eu prometo que eu vou colocar na versão que eu vou mandar para vocês. Vamos adiante. Aí, essa imagem vai ajudar um pouquinho a responder a pergunta do Elô, né? Nós estamos olhando aqui agora por cima um gradil costal. Então, estamos vendo as menores costelas, as maiores, cada vez assim mais largas, né? Estamos vendo aqui na frente o externo com o manúbrio e a incisura que o manúbrio do externo tem para receber a clavícula, a incisura clavicular. Então, a extremidade external da clavícula está aqui, olha como ela é redonda, como ela é condilar realmente, olha como ela é convexa, né? E aí aquela curvatura que a gente falou, né? Convexidade primeiro para frente, depois convexidade para trás, como se fosse uma letra S esticada, né? E aí o contato aqui dela com o acrômio. Então, esse ponto aqui, ó, que não é o assunto da imagem, mas eu estou aproveitando para repetir, é a articulação acrômio-clavicular. A articulação coracoclavicular não está aparecendo aqui, os ligamentos não estão aparecendo. E para que eu quero isso? Para mostrar para vocês que a gente traçou um ângulo grosseiro, né? Aproximado. Ó. Um eixo ao longo da clavícula, um outro ao longo da escápula. O ângulo entre esses 2 eixos é aproximadamente também 60 graus. Nada disso é matematicamente relevante, né? Mas o que eu quero que vocês tenham na cabeça? A ideia de que a escápula está por trás das costelas, a clavícula está pela frente. E que essa linha ou o plano que contém a clavícula é aproximadamente o mesmo plano que contém a espinha da escápula quando nós estamos em posição anatômica, né? Com os braços alinhados ao lado do corpo. Olhando por trás, ó, a mesma coisa que eu queria que vocês fixassem. A escápula por trás, a clavícula pela frente, né? Essa união do ângulo superior com a extremidade do acrômio, essa linha imaginária aqui, ó, mais ou menos alinhada com a clavícula.
a clavícula se movimenta muito, tá? A escápula se movimenta muito, ela desliza aqui atrás. Nós vamos ver, quando eu falar de movimento em que o membro superior se afasta da linha média e chega a um determinado ponto que ele só continua se elevando porque a clavícula se movimenta junto. A gente vai entender isso já já, tá? Então, essa articulação escápulo-torácica não tem ligamentos. Por quê? Porque, na verdade, a escápula está solta, viu, gente? Ela está unida aí por músculos ao tórax. Não tem ligamento nenhum prendendo ela ao tórax. Tem um músculo, que na aula de músculo eu mostro, chamado serrátil anterior, que se fixa nessa linha aqui apenas, ó, na margem medial da clavícula, só aqui que ele está preso. Aí ele se prolonga por baixo da clavícula, entre ela e as costelas, e vai se fixar na lateral aqui das 9 primeiras costelas. É um músculo meio esquisito, né? Lateral e anteriormente. Tá? Então, pensa nisso, tá? O músculo está fixado lateral e anteriormente das 9 primeiras costelas, passa por baixo da clavícula, portanto, fica por baixo da escápula, portanto, fica entre a escápula e as costelas, e que vai se fixar na escápula só nessa margem medial. Pensa no músculo com essa disposição, tá? O que vai acontecer quando nós, então, realizamos aquele movimento de afastar o braço da linha média, que se chama abdução do membro superior, ou abdução do ombro, né? Há um momento em que a cabeça do úmero vai bater aqui no acrômio. O tubérculo maior do úmero bate no acrômio e acabou. A partir daí, a gente não poderia mais continuar com a abdução. A abdução acima dos 90 graus, isso que eu estou fazendo aqui na câmera, vocês estão vendo, meu braço indo além, né? Indo a 180 graus, depende de o conjunto agora do úmero que chegou no seu limite, que tocou no acrômio, continuar se levantando. Para esse conjunto, úmero, clavícula e escápula continuar se elevando, é importante que o ângulo inferior da escápula realize esse movimento que eu representei aqui pela seta. Então, a escápula ela se desloca lateralmente. O ângulo inferior, sobretudo, se afasta. Quando o ângulo superior se afastar, o ângulo inferior, perdão, se afastar, o ângulo superior vai se deslocar no sentido oposto. Eu podia até ter colocado uma seta aqui em cima, mostrando, né, que o ângulo superior vai fazer um movimento oposto e vai permitir, então, a elevação do conjunto até 180 graus. Tá bem, pessoal? Então, a importância da articulação escápulo-torácica maior, sem dúvida, para nós é única, é permitir uma abdução acima de 90 graus, senão a gente ficaria limitado a chegar aqui na linha horizontal com o úmero, não passaria disso. Agora, a articulação do úmero com a escápula, né? A gente falou da articulação da escápula com o tórax, que é essa articulação funcional, falou da articulação da clavícula com a escápula, agora vamos falar da articulação do úmero com a escápula, né? Escápula humeral. Olhando pela frente, nós sabemos já, eu sei que vocês sabem disso, que a cavidade glenoide é que recebe a cabeça do úmero. A imagem anterior, a imagem posterior, não tem nada de novidade para vocês. Agora, eu acho que fica interessante, você já tem um olhar crítico do que eu vou dizer agora, né? Analisar como o processo coracoide contorna aqui, olha, por cima, a cabeça do úmero. Na vista anterior, ele aparece chegando aqui na frente, ó. Na vista posterior, a gente vê ele realizando esse contorno. Ele se volta lá para frente para ir contornar como se fosse um arco, e de fato ele forma um arco, a cabeça do úmero. O úmero tem, ó, o tubérculo maior e o tubérculo menor. O tubérculo maior vai bater no acrômio, olha só, o tubérculo maior vai se chocar contra o acrômio quando nós realizarmos a abdução do ombro até a linha horizontal, até o plano horizontal, melhor dizendo. Aí vai haver literalmente um choque do tubérculo maior com o acrômio. A partir daí, então, a clavícula vai ter que, na articulação escápulo-torácica, fazer aquele deslizamento do seu ângulo inferior. Então, aqui nós estamos começando a montar de novo a articulação escápulo-humeral ou gleno-humeral, com os ligamentos que me interessam agora. Então, o que eu tenho que chamar a atenção? Vocês já viram muito bem a união entre a clavícula e a escápula na extremidade acrômio-clavicular. Vocês viram também a articulação córaco-clavicular, que tem 2 ligamentos. A acrômio-clavicular eu esqueci de escrever, vou escrever como eu prometi para vocês. Agora eu quero que vocês vejam outra coisa, que há mais um ligamento muito grande aqui, que salta aos olhos, e vai do processo coracoide ao acrômio. Esse ligamento, botei a colinha aqui, que é o córaco acromial, botei uma seta em cima para facilitar, ele completa aquele arco que o acrômio está descrevendo aqui sobre a cabeça do úmero. Então, ele, ao unir o processo coracoide ao acrômio, ele completa aqui um teto, a parte de cima. Lembra do acetábulo, que também é meio assim, né? Um teto, onde vai se encaixar a cabeça do úmero. E nós sabemos que a cabeça do úmero é grande, né? Então, esse aqui é o úmero visto por cima, tá? Esse é o tubérculo maior, que é lateral, o tubérculo menor, que é anterior, e aqui é a cabeça do úmero, mas mais isso vista de cima.
Não é perfeita porque eu queria, não, mas eu botei só para mostrar como é grande essa cabeça. Então, numa aproximação, uma imagem só didática para vocês, a cabeça do húmero estaria ocupando um espaço muito equivalente a esse que eu estou mostrando agora para vocês nessa figura esquemática, nesse disco azul aí. Então, sobra muito pouco espaço, olha, entre o acrômio e a cabeça do húmero, entre o acrômio e o ligamento coracoacromial. Entre o húmero, perdão, né? E o acrômio, e entre o húmero e o ligamento coracoacromial. Olha só como o espaço que sobra aqui é pequeno, né? É por isso, então, que é muito frequente o choque do tubérculo maior com o acrômio e com o próprio ligamento coracoacromial. Tá? Então, aquela tomografia que nós vimos da outra vez, eu trouxe de volta para mostrar como a cabeça do húmero, né, é muito, mas muito maior do que a cavidade glenoide. Isso gera, evidentemente, uma instabilidade nessa articulação. Ela não é estável, ela é instável, embora seja muito móvel. E quem realmente, verdadeiramente, estabiliza essa articulação, não vou dizer que de maneira suficiente, mas é o que nós temos de aparelho estabilizador, não são ligamentos. Vocês perceberam, né, que nenhum ligamento aí fixava o húmero à escápula, né? Fixava o húmero à cavidade glenoide, ou ao acrômio, ou ao processo coracoide. Não havia. Né? Os ligamentos ali tinham a ver com a clavícula e tinham a ver com a própria escápula, do acrômio para o processo coracoide e da escápula para a escápula. Né? Nenhum ligamento indo em direção ao húmero. Por quê? Porque quem segura o húmero no lugar mesmo são esses músculos aqui, ó, um na frente e dois atrás. O da frente, como eu já tinha falado, vou repetir, é o subescapular. Fica entre a escápula e as costelas, né? Tá situado à frente da escápula. E atrás da escápula, acima da espinha da escápula, o músculo supraespinal e abaixo esse aqui, ó, o infraespinal. E tem mais umzinho aqui que a gente vai ver em aula de músculo, não se preocupa, que é o redondo menor. O que eu quero que vocês guardem para o resto da vida? Que esse conjunto de músculos aqui se chama manguito rotador. E o que ele faz? Eles vêm pela frente da escápula, subescapular. Por trás da escápula, todos os outros, envolvem a cabeça do húmero e, como eles estão fixados à escápula, quando eles se contraem, eles aproximam a cabeça do húmero da cavidade glenoide. Olha a imagem aqui, né? Fica bem nítido isso, como eles estão envolvendo aqui, ó, a cabeça do húmero e trazendo a cabeça do húmero para perto da cavidade glenoide. Isso aqui, de fato, estabiliza a articulação. E aqui nós estamos vendo, ficou repetindo de propósito, vocês vão ter que estudar depois, ó, a clavícula com a sua extremidade acromial, fazendo aqui a articulação acrômio-clavicular, porque esse aqui é o acrômio. E aqui na frente o processo coracoide, fazendo a articulação coraco-clavicular, que tem o ligamento conoide e o ligamento trapezoide. E esse ligamento aqui, cruzando por cima a articulação, é o ligamento acrômio-clavicular. Tudo isso a gente já viu há pouco, estou repetindo de propósito. Então está aqui a imagem do ângulo lateral da escápula com a cavidade glenoide e com um acréscimo que acaba acontecendo quando essa articulação tem sua cápsula, né, porque ela é isolada por uma cápsula, circundada por vários músculos. Então, aqueles músculos que eu comentei, ó, o subescapular, o supraespinal, o infraespinal, todos eles estão aqui em volta da cápsula articular, criando essa cavidade muito mais esférica, né, muito mais estável do que apenas essa cavidade elipsoide, que é a cavidade glenoide, praticamente plana, né, muito pouco convexa. Isso melhora bastante a estabilidade do ombro. Aqui em cima, o ligamento coracoacromial. Aqui os ligamentos relacionados aqui ao processo coracoide e a clavícula. Muito bem. Quando, então, eu acrescento essas imagens, que a gente já viu até agora, o Luiz, sem querer, riscou aqui um vermelho na minha tela, tá, Luiz? Se você puder apagar? Obrigado, querido. Quando você, então, acrescenta ou envolve esse conjunto, né, do húmero encaixado na cavidade glenoide, com aqueles ligamentos todos que nós vimos, por uma cápsula fibrosa, como é comum a toda a articulação sinovial, nós vamos, por trás, ver uma cápsula bastante uniforme, lisa. Olhando pela frente, é possível, tirando-se aqueles músculos que eu disse, que trazem a cabeça do húmero para dentro da cavidade glenoide, cortando eles aqui, ó, cortando o subescapular, cortando aqui o tendão do supraespinal, é possível ver, forçando um pouco a barra, tá, gente? Que na cápsula propriamente, aqui na cápsula, há 3 feixes de fibras. O ligamento gleno-humeral superior, o ligamento gleno-humeral médio, que é esse azul, e o ligamento gleno-humeral inferior, que é esse verde. Tá? Então, esses ligamentos todos são chamados de gleno-humerais.
porque vão da cavidade glenoide, ou unir na cavidade glenoide, à cabeça do úmero. São divididos em 3 porções, são divididos apenas na face anterior da cápsula. Eles são considerados espessamentos da cápsula articular que funcionam como ligamentos. Por isso são chamados ligamentos capsulares, para dar essa ideia de que eles fazem parte da cápsula e se espessa nesses 3 segmentos aí. Tá? Então, isso ficou bom, porque tem as imagens, tem as cores, para ajudar vocês depois. Outra coisa muito importante é a gente pensar que, então, né, nós ficamos com alguns músculos aqui, ó, assim como o próprio úmero, passando por baixo do acrômio da escápula, né? Aquele acidente ósseo arqueado, que passa por cima da cabeça do úmero, que serve de teto para a cavidade, junto com o ligamento coracoacromial, que completa esse teto. Então, nós temos aqui músculos passando, o supraespinal passa aqui. Toda vez que a gente faz a abdução do ombro e o tubérculo maior do úmero se aproxima do acrômio da escápula, há literalmente um choque aqui. Mas, além disso, ainda há um tendão deslizando abaixo do acrômio da escápula, e esse tendão tenderia também a atritar aqui contra o acrômio. Então, tem muita coisa, né, que pode comprimir o tendão do músculo supraespinal contra o acrômio da escápula. O tubérculo maior do úmero é a questão principal aí, né, na abdução, todos os movimentos compostos que incluam a abdução do ombro. Então, para reduzir o atrito aqui, o que existe? Olha só, bolsas de membrana sinovial. Lembra aquela membrana sinovial que a gente disse, né, que envolve os ossos que se articulam numa articulação sinovial, que produz líquido, esse líquido é S9, e a S9 serve como um lubrificante? Lembra que eu falei isso? Pois bem, existem, além da S9 contida na cavidade sinovial, existem também bolsas contendo líquido sinovial, que são colocadas aí, que são isoladas do restante da articulação, apenas para servir de um elemento intermediário entre pontos onde haveria muito atrito. Então, percebam que ela está recobrindo estrategicamente aqui, ó, o tubérculo maior e o tendão do músculo supraespinal, para que entre esses 2 elementos e o acrômio da escápula exista aqui uma bolsa com líquido para amortecer impacto e reduzir o atrito, sobretudo do tendão, né, que é quem atritaria deslizando aí. Então, as bolsas sinoviais servem para isso. Elas reduzem o impacto, porque são bolsas com líquido no seu interior, e também reduzem o atrito, tá, gente? Então, essas bolsas, de vez em quando, inflamam. A gente vai falar disso depois. E quais são, então, os movimentos que o complexo articular do ombro pode fazer? Eu fui adiantando de propósito, vamos agora só esquematizar. Esses movimentos dependem muito dessa musculatura aqui, tá, pessoal? E do outro músculo que há aqui em cima, que dá a conformação arredondada do ombro, onde a gente toma injeção, né? Quando toma injeção aqui no membro superior, que é o músculo deltoide. Então, quais são os movimentos? Depois, na aula de músculo, eu vou mostrar o músculo que faz o movimento direitinho, tá? Então, a gente pode afastar o membro superior da linha média, isso é abdução. Essa abdução, lembra que até 90 graus, ela acontece com a escápula parada. A partir de 90 graus, até lá em cima, 180, acontece aquele giro do ângulo inferior da escápula para fora. Um giro lateral, um deslizamento, na verdade, lateral do ângulo inferior da escápula, para permitir que o ângulo superior, ó, se volte para cima. Então, o ângulo lateral, perdão, né, que fica voltado para o lado, como eu estou mostrando aqui com o meu indicador por trás, ó, na hora que a escápula fizer esse deslizamento, olha como ele vira para cima. Né? E aí permite que a gente complete a abdução para 180 graus. Tá bom, querido? A adução é o contrário, voltar para o braço, na verdade, tecnicamente é do braço que a gente está falando, para próximo do tronco. Né? A gente, quando fala desses movimentos, sempre para ser didático, né, diz qual é o eixo em torno do qual o movimento acontece. O eixo é isso aqui, essa linha vermelha, que atravessa o ombro da frente para trás, é um eixo anteroposterior. E o plano em que esse segmento corporal está se movimentando, a partir da posição anatômica, que é uma simplificação, eu lembro isso sempre para vocês, é o plano sagital. Não é o plano sagital, está errado aqui, né? Eu aproveitei uma imagem que já tinha, desculpa, tá, gente? É o plano frontal, o plano paralelo à minha tela aqui. Né? Então, repetindo, a adução acontece no plano frontal e no eixo anteroposterior. Eu dei um copy-paste aqui, esqueci de trocar. Tá? Na versão que eu vou mandar para vocês, eu vou trocar isso aqui para plano frontal. Plano paralelo à tela. Aquele plano que divide a gente, uma metade anterior e posterior. É nesse plano, né, que o membro superior se desloca quando a gente faz a abdução e a adução. Tá? Para os 2 movimentos, o eixo e o plano é o mesmo. A amplitude da
da adução, ela é um pouco discutível, porque a gente pode prolongar a adução à frente do tronco, saindo daquele plano frontal, na verdade, quando a gente faz isso, né? Então é possível, prolongando a adução à frente do tronco, avançar ainda mais uns 60 graus. Então a amplitude da adução não acabaria aqui no eixo vertical, porque a gente pode prosseguir lá à frente do tronco por mais de 60 graus. Só uma curiosidade, para vocês lembrarem disso. Outra coisa que o membro superior faz é a rotação medial e lateral. A maneira boa de ver isso é fazendo a flexão do cotovelo e vendo aqui o que acontece com o antebraço, né? Quando então desloca o antebraço para a linha média, nesse momento aqui pode ter mais de 30 graus, né? Quem está rodando, na verdade, é o húmero aqui em cima. Ele está girando em torno do seu próprio eixo, um eixo longitudinal. E o plano em que esse movimento está acontecendo é considerado o plano transverso. Eu sempre explico isso para vocês, né? Se eu marcar um ponto qualquer e desenhar um movimento, essa linha, né, que representa o movimento desse ponto, se deslocando, vai estar contida no plano transverso. Por isso que o plano é transverso. Tá? Mesma coisa a cabeça. Né? Se eu marcar aqui a ponta do queixo, fizer a rotação da cabeça, o eixo é longitudinal, é a própria coluna. Né? E se você imaginar um ponto aqui, uma caneta aqui presa, né, na extremidade do meu queixo, desenhando numa folha de papel o trajeto vai estar no plano horizontal. Ó. A minha mão aqui é o plano horizontal. Ó. Então, a gente diz que o movimento acontece em torno de um eixo longitudinal e ocorre sobre um plano ou dentro de um plano horizontal ou plano transverso. Tá? Eu vou estar sempre falando isso. E aqui o contrário, a rotação lateral. Então, a rotação medial é um pouco menos ampla do que a rotação lateral, porque, novamente, acontece aquele problema do tubérculo maior. À medida que a gente vai gerando o húmero medialmente, ele que é lateral, lembra que ele é lateral? Ele vai girando para o meio, vai fazendo uma rotação medial também, até que ele bate anteriormente e é limitado pelo processo, ou pelo acrômio da clavícula e pelo processo coracoide, sobretudo o processo coracoide nesse momento, tá? Que o processo coracoide é anterior, lembram disso? Que ele fica na frente? Então, ele é que vai acabar limitando o giro do tubérculo maior para a frente, na rotação medial. Tá bem, queridos? Por isso que é importante conhecer bem os ossos, tá? E um movimento que é uma composição de todos os que eu mostrei agora, chamado de circundução, que vai acontecer em torno desses vários eixos aí, ó, que estão desenhados, em torno de um plano que é irregular, né? Vários planos, na verdade, produzindo aí uma figura que seria trigonométrica, semelhante a um cone. Tá? Isso é a circundução, é o que a gente faz quando vai aquecer o ombro, né? Ou quando nada de costas. Isso se chama circundução, é a composição de vários movimentos, uma infinidade, na verdade, de eixos e planos. Isso é infinito realmente. Tá? E o resultado disso é uma figura geométrica. Se eu marcar aqui a ponta do dedo e fizer uma circundução e desenhar com a ponta do dedo, essa imagem composta que eu estou fazendo aqui vai ser um cone. A base vai ser um círculo que eu vou desenhar com a ponta do meu dedo e o ápice do cone vai estar aqui no ombro. Né? Imagina então essa figura trigonométrica, um cone cujo ápice está encaixado aqui no ombro e cuja base está lá no final, na extremidade dos dedos. E você descreve o movimento circular com os dedos, mas a extremidade aqui no ombro, a extremidade do cone, é fixa, né? Quer dizer, é um ponto. Né? Ela gira, mas gira como um ponto. Só para ter uma ideia no espaço do que é esse movimento. Então, as bolsas sinoviais são muito importantes para reduzir o atrito, e eu esqueci de mostrar uma que eu vou aproveitar e mostrar agora, que envolve o tendão de um outro músculo famoso, que é o bíceps braquial, que inflama. Eu tenho uma tendinite e uma bursite aqui, exatamente aqui, eu tenho essa bursite. Aí dói quando você faz isso, levanta demais, para dormir em cima do braço, para se espreguiçar, dói exatamente aqui, na posição dessa bursite. Né? Então, para que servem essas bolsas? Relembrando vocês, né? Para amortecimento, porque elas são uns coxins cheios de líquido, e para reduzir atrito. Então, agora eu estou novamente olhando por cima a articulação do ombro direito, ou complexo articular do ombro direito, uma imagem muito boa, né? Que tem a escápula, a clavícula à frente, a escápula atrás, o acrômio da escápula fazendo aquela curvatura sobre a articulação, encobrindo aqui a cabeça do húmero que está abaixo, e a gente vê muito bem o músculo supraespinal se dirigindo aqui, ó, a esse espaço por baixo do acrômio e por baixo do ligamento coracoacromial. Ele tem pouco espaço aqui para passar, e para reduzir esse atrito, então, é que existe a bolsa chamada de subacromial. A bolsa sinovial logo abaixo do acrômio, que é a bolsa subacromial, serve para proteger, fundamentalmente, o tendão do músculo supraespinal.
E é muito comum que haja lesão nesse músculo, muito mais do que aqui embaixo, tá? Essa é clássica, essa é aquela que todo mundo vai ter. Você vai ficar velho, vai ter dor aqui, né, nessa região, vai ter dificuldade de fazer abdução, e no momento que começar a comprimir a bolsa sinovial, se ela estiver inflamada com uma bursite, já vai ter dor. E se você tem essa musculatura aqui pouco treinada, ou se você faz um sobreuso dela, porque é um atleta, por exemplo, que nada, que executa movimento de circundação sem parar, há uma chance muito grande de, com o tempo, o impacto do tubérculo maior contra o acrômio da escápula, dele ir lesando progressivamente o tendão do músculo supraespinal. Isso que acontece aqui, acontece em outras articulações e tem o nome de síndrome do impacto, porque é um impacto repetitivo mesmo, dependendo da prática ou da modalidade esportiva, até do hábito das pessoas, caminhar, correr, andar. Então, no ombro, o impacto é entre o tubérculo maior e o acrômio. Quem sofre com esse impacto é quem está entre os dois. Quem está entre os dois, a bolsa subacromial e o músculo supraespinal, que nesse ponto aqui, onde há o impacto, o que existe dele aqui já é o tendão, então é o tendão dele que sofre. Então, vocês vão ouvir falar de vários casos de ruptura do tendão do supraespinal e vários casos de bursite subacromial. O formato do acrômio pode ajudar ou atrapalhar, né? Quanto mais encurvado para baixo ele for, mais ele reduz o espaço que é abaixo dele, o espaço subacromial. E mais ele propicia a bursite subacromial e a tendinite e, no final, a ruptura do tendão do músculo supraespinal. Tá, queridos? Isso é bem comum mesmo. Viu? Aí aqui uma imagem de ultrassom que eu mostrei outra vez, um desenho da espinha da escápula e o acrômio e da clavícula aqui na frente. Então ficou bom, né? E aqui o probe do ultrassom e um corte de uma peça anatômica para vocês verem direitinho. Aqui, olha o acrômio, olha aqui a cabeça do úmero, a cavidade glenoide, o tubérculo maior aqui, que é lateral, que vai bater aqui em cima, quando a gente fizer a abdução. Ele vai lá em cima. Quem executa esse movimento, principalmente, já que está aparecendo, vou mostrar para vocês, esse músculo tem uma posição lateral aqui, ó. Se fixa no úmero aqui embaixo, contorna a articulação por cima e vai se fixar aqui em cima, na clavícula, tá? E na escápula. Esse músculo é o deltoide. Tem uma forma triangular. Quando a gente olha de lado aqui, ó, ele se fixa na espinha da escápula e na clavícula. Então, a base dele é como se fosse a base de um triângulo. O ápice está aqui embaixo. E o músculo eu vou mostrar isso para você, não se preocupa não, tá? Então, num corte frontal como esse, ele aparece aqui, ó. Esse é o músculo responsável pela abdução. E quem sofre aqui é o coitado do supraespinal. Olha o supraespinal passando aqui embaixo. Do acrômio, entre o acrômio e o úmero, nesse espaço pequeno chamado de subacromial. Tá? E aí o ultrassom procura mostrar isso. Né? Isso aqui é o tubérculo maior, já tocando aqui o tendão do supraespinal. Esse aqui é o músculo supraespinal. Esse final aqui é a porção tendinosa dele. Tá? Em preto aqui em cima já é o músculo deltoide. Uma curiosidade só para ver. Isso é tão comum que há necessidade de fazer exames e tal, para ver o que está acontecendo. Então, aqui uma imagem muito bacana também, né? Eu ponho uma imagem nova para mostrar um troço novo. Eu aproveito e repito o que eu já falei para entrando na cabeça de vocês. Então, esse é um corte frontal do complexo articular do ombro, mostrando aqui ó, a articulação acrômio-clavicular, a extremidade acromial da clavícula e o próprio acrômio, mostrando aqui a articulação glenomeral da cavidade glenoide com a cabeça do úmero, olha a cabeça do úmero grande, a cavidade glenoide pequenininha, né? Mostrando aqui para vocês a bolsa sinovial subacromial e, novamente, o músculo supraespinal, cujo tendão está avançando aqui para se fixar no tubérculo maior do úmero. Então, ele também ajuda, junto com o deltoide, ó, a fazer a abdução. Os dois são os abdutores. Né? Mais importantes, sem dúvida alguma, né? São os protagonistas, aí, né? São os agonistas na abdução do ombro. E aí a gente vê aqui a cápsula articular em cima, ó, vou delimitar bem direitinho para vocês. A gente vê a cápsula articular embaixo e vê que ela tem uma sobra aqui, né? Que é chamada de recesso axilar, para quando a gente fizer a abdução a 180 graus, não arrebentar a cápsula, né? Senão ela arrebentaria. Tem que ter umas folgas aqui, um excesso, uma sobra para permitir esse movimento. E já que está aparecendo aqui, eu vou aproveitar. Vocês estão vendo que tanto a cabeça do úmero é recoberta por cartilagem azul e lisa, como a cavidade glenoide. Por quê? Porque essas cartilagens lisas reduzem o atrito. Entre os dois ossos há uma cavidade preta, que é toda recoberta por uma membrana que está aqui representada em vermelho e que recobre tudo isso, tá? Tudo isso aqui teria que ter essa linha vermelha. Faltou no desenho essa linha vermelha aparecer envolvendo todos os ossos aqui. Essa é a membrana sinovial que produz nessa cavidade preta o líquido sinovial que vai reduzir o atrito, uma articulação sinovial clássica. E aí, como está aparecendo muito bem, eu queria mostrar para vocês que aqui na extremidade da cavidade glenoide ó, tem dois triângulos de cartilagem. Ó. Um aqui
e outro aqui embaixo. Esses dois triângulos, na verdade, são triangulares num corte frontal, mas eles estão contornando toda a circunferência da cavidade glenoide, pretendendo fazer o quê? Pretendendo aumentar um pouco a área dela e torná-la um pouco mais côncava. Estão percebendo? Ó? Que esse acréscimo aumenta com a cavidade da cavidade glenoide, que ainda permanece insuficiente. Então, essa margem de cartilagem adicional, que aparece triangular nesse corte frontal, mas que é uma margem que acompanha toda a cavidade glenoide, é chamada de lábio glenoide ou lábio glenoidal. Então, um lábio a mais em volta de toda a cavidade glenoide para aumentar a profundidade, a concavidade dela e aumentar a sua área também. Tá bom, querido? Vamos botar um raio-x aí em cima, não acrescenta nada, só mostra como o espaço é pequeno e como a cabeça do úmero é muito maior que a cavidade glenoide, né? Então, muito mais interessante é o conteúdo dessa imagem anterior aqui, que ajuda vocês a relembrarem tudo que vocês já sabem. O que pode acontecer de errado aí no ombro? Ele pode sair do lugar. Então, essa é a situação normal, acompanha as linhas amarelas, né, da cavidade glenoide e da região da cabeça do úmero que faz contato com ela. Essa linha devia ser inteira até aqui, né? Eu se fosse fazer esse esquema, eu prolongaria essa linha até aqui para mostrar a cabeça do úmero inteira, né? E aqui como estão desalinhadas, né? A cabeça do úmero é a cavidade glenoide, as linhas estão se cruzando para mostrar que houve um deslocamento. Isso é muito doloroso, né? Pelo menos a primeira vez a redução muito dolorosa e a própria luxação muito dolorosa. Depois que isso acontece a primeira vez, há um alongamento patológico daqueles músculos que aproximam a cabeça do úmero da cavidade glenoide e daqueles poucos ligamentos, lembra que eu falei que são espessamentos da cápsula articular que se veem só na frente da cápsula? Os ligamentos glenomeral, superior, médio e inferior, lembra disso? Eles se alongam, aí eles começam a ficar incompetentes, insuficientes, permissivos à luxação que tende a se repetir. Então, toda vez que acontece a luxação em uma articulação, os ligamentos sofrem um estiramento e se tornam mais longos do que deveriam ser. Os tendões, que também estabilizam essa articulação, sofrem o mesmo processo. Se a luxação for muito intensa, eles podem até se romper, tendões e ligamentos. Mas ainda que não se rompam, houve uma luxação, muito provavelmente essa articulação agora vai ter ligamentos e os músculos que a estabilizam mais longos, mais frouxos do que deveriam ser, e ela vai ter uma tendência a reproduzir novos episódios de luxação. Tá, gente? Professor, Muito bem. Pois não, querido. professor, mas olha só, nessa ocasião aí, ele vai ser sempre direcionado à fisioterapia, correto? Sim. Para Se fortalecimento houver do músculo. o treinamento, isso, já que você está falando, né? Eu vou falar, porque eu fico sempre com medo de esquecer as coisas e deixar de dizer coisas importantes, né? Na série que vocês prescreverem para treinamento contra-resistido, treinamento de força ou musculação, tem que ter sempre rotação medial e lateral contra resistência para malhar aqueles músculos que eu chamei que se chamam em conjunto de músculos do manguito rotador, né? E que não aparecem esteticamente, eles não têm nenhum apelo, mas vocês têm que incluir. E eu não vejo isso. Não sei se vocês, na cabeça de vocês, lembrando das academias, né? Vocês veem se sistematicamente os alunos, sobretudo aqueles que são menos preparados, né? Mais sedentários, fazendo a rotação medial com o cotovelo fletido, né? E tracionando uma tira elástica ou uma polia que tenha peso, né? Um cabo passando numa polia que tem uma carga na outra extremidade. Para você, então, fazer a rotação medial, né? Vou levantar aqui a mão, a rotação medial e lateral contra uma resistência para aumentar, hipertrofiar o manguito rotador. Tá? Então, depois que muitas luxações acontecem, às vezes há necessidade de cirurgia, viu, gente? Em atletas assim, de alta performance, os que eu lembro sempre, natação, os atletas de vôlei que atacam, né? E os tenistas que sacam, né? Fazem esse movimento por cima da cabeça com muita frequência. Alguns precisam de cirurgia para estabilizar a articulação. Tá? Mais comum para quem tem o acrônimo de Bellini, né? E tem... Isso, você sempre lembra disso, né? Se esse porque eu tive acrômio... essa merda. Pois é, se esse acrômio, ao invés de ser plano e curto, ou curvo, que é o aceitável, porque acompanha a própria curvatura da cabeça do... Se ele for dobrado assim para baixo, como eu fiz com a minha mão, essa ponta dobrada para baixo é terrível, né? Aí ela vai causar bursite, tendinite e provavelmente ruptura do subespinal. Tá? Muito bem. Então aqui eu estou mostrando uma imagem que eu mostrei quando eu dei aula de ossos, só para ter uma imagem bonita para falar do complexo articular do cotovelo e relembrar. Professor. Agora... Oi, querida. Oi, Marina. Deixa eu te falar. Quando a gente tem essas luxações, principalmente nas pontas, né, nas extremidades dos ossos, ocorre também a descalcificação, porque eu sei que quando a gente tem impactos muito grandes, você tinha falado para mim da descalcificação e tal.
É verdade. principalmente nas mulheres que têm maior tendência à osteoporose. Mas eu sei que esse estiramento pode causar uma lesão muito forte, mas a descalcificação é uma delas? Não, meu amor, isso não. Não, por acaso não. Pode levar até uma fratura, dependendo da articulação, que luxar, por exemplo, o cotovelo, ela tem uma congruência, lembra que o encaixe, o nome técnico de encaixe é congruência. Tão boa que para luxar é tão difícil que pode às vezes acontecer dela fraturar se você já está com um certo grau de osteopenia ou osteoporose, porque com uma congruência muito boa e é difícil luxar, desencaixar, se o osso estiver enfraquecido, é mais fácil ele quebrar que desencaixar. Tá? Uhum. Agora, o que acontece assim quando a gente tem luxações repetidas, costuma ser o desgaste dessa cartilagem aqui, ó, que é de um tipo chamado cartilagem hialina, que eu falo sempre, é a mesma cartilagem da orelha e do nariz, tá? Ela é elástica e muito lisa. Essa cartilagem vai se desgastando, né? O lugar mais comum de desgaste articular da cartilagem hialina, sem dúvida, é a patela no joelho, sem luxação nenhuma, só pelo atrito que a patela tem em relação à epífise distal do fêmur. Em membro inferior, a gente vê em ossos, eu vou repetir para falar do joelho propriamente dito. Mas, se eu começar a luxar demais, isso vai acontecer também nas cartilagens articulares, que são lisas e são do tipo hialina, e quaisquer articulações. Tá? Então, a luxação é um evento traumático relevante, não é uma bobagem. Você tem razão nessa sua percepção. Tá? Tá bom, E o obrigada. complexo... Diga, querida. Não, só agradeci. Obrigada. Tá, meu amor, tá bom. E o complexo articular do cotovelo? Então, por que é complexo articular? Novamente, se é complexo articular, tem mais de 2 ossos se articulando, tem mais de uma articulação, né? Quais são esses ossos? A epífise distal do húmero, que tem acidentes anatômicos, que são a tróclea, que lembra um carretel, se articula com uma fossa que há aqui embaixo, que se ajusta perfeitamente a ela, chamada de incisura troclear, que vai contornar perfeitamente a tróclea. E esse acidente arredondado que existe lateralmente serve para que a cabeça do rádio, que é côncava, como a gente consegue perceber aqui, ó, levemente côncava, que ela também consiga girar aqui em torno dessa extremidade esférica, que é chamada de capítulo humeral, que significa cabecinha do húmero, pequena cabeça. Então, o húmero não tem a cabeça grande, que se adapta à cavidade glenoide lá no ombro, né? Então ele tem uma outra cabeça pequenininha aqui, redondinha, ó, que se adapta à concavidade que a epífise proximal do rádio tem. A gente olha o rádio assim, sem prestar muita atenção, né? Imagina que ele é como um prego, que a sua cabeça, sua epífise proximal é plana, né? Um disco. Mas se olharmos com atenção, ela tem uma escavação suave aqui para fazer um contato bom com essa superfície, que também é suavemente côncava, de cima, do capítulo humeral. Esses são os elementos envolvidos nessa articulação. E ainda há o contato do rádio com a própria una. Independente do contato do rádio com o húmero acima, existe contato do rádio com a una. A una tem uma incisura radial para receber a cabeça do rádio, por isso que a cabeça do rádio tem cartilagem hialina também aqui, ó, nessa margem lateral, senão não precisaria, né? Se o contato fosse só com o capítulo do húmero, bastaria ter cartilagem hialina, cartilagem articular aqui dentro. Por que existe cartilagem envolvendo aqui lateralmente? Porque um ligamento em forma de anel vai manter a cabeça do húmero em contato com a incisura radial que a una tem para recebê-la. Vai permitir um movimento de rotação em torno do eixo longitudinal do próprio húmero. Ele vai girar dentro desse ligamento anular. Tá? Então, vamos avançar nisso aqui. Quais são as articulações, então, que estão envolvidas no complexo articular do cotovelo? A articulação do húmero com a una através da incisura troclear. A articulação do húmero com o rádio através da cabeça do rádio, girando, se adaptando ao capítulo que o húmero tem na sua epífise distal. E a conexão ou articulação radionar proximal, que é aquela em que a borda lateral da cabeça do rádio gira em íntimo contato com a incisura radial que existe na una, para que haja esse contato. E a cabeça, então, é mantida em posição ali pelo ligamento anelar, ou anular, tanto faz. Né? Eu botei aqui, porque em algum momento você vai ter que falar disso, né? Fiquei com medo de esquecer, que a membrana que une o rádio à una, que está na região mais central, que é a diáfise dos ossos, aquela parte mais longa dos ossos, né? Lembra que o osso longo tem 2 epífises e uma diáfise. Então, em toda a diáfise existe também uma membrana fibrosa juntando, unindo a una ao rádio. Ela é difusa, né? É mais ou menos plana. E não está nem na epífise proximal, nem na distal. Então, ela nem é do cotovelo, nem é do punho. Aí eu aproveitei e botei ela aí, que eu fiquei com medo de esquecer. E eu vou falar de um movimento que, de certa maneira, se relaciona com ela, eu coloquei aí. Tá?
Então, vamos ver aqui um cotovelo esquerdo de frente. O que eu vejo? A cápsula articular, com bandas irregulares aqui, que não tem importância. Vamos chamar só de cápsula articular. Por trás, a mesma cápsula articular. E aí, o que eu vou chamar a atenção ali na cápsula articular para vocês? Que há 2 ligamentos colaterais, são muito comuns. No cotovelo também tem, no punho também tem. O ligamento colateral medial tem a ver com o osso medial. Qual é o osso medial? A ulna, né? Que é esse aqui. E o ligamento colateral radial, em verde, que está relacionado ao osso lateral, que é o rádio. Tá? Então, o que são esses ligamentos? Essa banda vertical aqui, ó, de fibras, de um lado e do outro. Aí eu vou dizer, olha como vocês vão entender só de eu falar. Presta atenção nas minhas palavras aqui, né? Vocês vão entender. Esses ligamentos, como quaisquer ligamentos, tem que limitar movimentos, né? Qual o movimento que ele está limitando e, na verdade, pretendendo impedir? Movimentos de, olha o que eu vou dizer, de adução ou abdução do antebraço em relação ao braço. Ou seja, adução ou abdução do próprio cotovelo. Isso não acontece. Nós não conseguimos fazer esse movimento. Manter o húmero fixo e fazer abdução ou adução só do antebraço. Não conseguimos, na verdade, porque a congruência dos ossos dessa articulação é muito boa. Mas, além disso, ainda há 2 ligamentos aqui. Então, vamos fazer um exercício aqui bobo, né? Essa é a vista anterior. Aqui, esse é um cotovelo esquerdo, né? Essa aqui é a ulna, essa aqui é o rádio, tá? Então, medial é o azul, lateral é o verde. Guarda isso para ouvir minhas palavras, vocês vão entender perfeitamente. Então, se eu quisesse fazer, como esse aqui é o lado medial, né? Se eu quisesse fazer a abdução do membro inferior, eu teria que deslocar os ossos do antebraço para o lado de cá, do lado da seta azul. Quem impede isso é esse ligamento aqui, o colateral, lateral, que não permite que isso aconteça, ele se tensiona. Se eu tentar deslocar os ossos agora ao contrário, para fora, né, para a lateral, se eu tentar fazer, então, abdução do antebraço ou do próprio cotovelo, para usar sempre essa mesma terminologia, falar da articulação, né? A abdução do cotovelo, quem vai limitar a abdução do cotovelo é o ligamento colateral medial. Tá? Pela lógica, né? É para isso que ele serve. No joelho tem também ligamento colateral medial, colateral lateral, no punho também. Tá? E o ligamento anular, e fica aqui envolvendo a cabeça do rádio, para o rádio se manter em íntimo contato com a incisura ulnar e realizar aquele movimento de rotação em torno do seu eixo longitudinal. Muito bem. Dentro da cápsula, o que existe? É aquilo que toda articulação sinovial tem, né? Tem a membrana sinovial, que é essa rosa, com líquido dentro dessa membrana, que é a sinóvia, ou líquido sinovial. E como na epífise distal do úmero existem fossas muito profundas, né? Fossas para receber a cabeça do rádio e o processo coronoide da ulna na hora da flexão máxima, é importante que haja, né, um espaço para os acidentes ósseos aqui de baixo, ó, a tuberosidade radial, a tuberosidade ulnar, principalmente aqui esse bico, né, que é o processo coronoide da ulna. Para eles entrarem para ver essa flexão, sem que esses acidentes ósseos atrapalhem essa flexão tão intensa, né, é importante que haja um espaço aqui, uma escavação, para que a cabeça do rádio e o processo coronoide da ulna consigam encaixar aqui nessa escavação. Para amortecer um pouco isso, existe um coxinho de gordura, para fazer amortecimento no momento desse encaixe. Só isso, nada demais, né? Então, tem a membrana sinovial, tem o líquido sinovial, os coxinhos de gordura. Lembra que atrás existe uma fossa ainda mais profunda para receber um acidente da ulna que se chama olecrânio. Essa fossa de trás é a fossa olecraniana, que é mais profunda ainda, e também tem o coxinho gorduroso dela, tá? Olhando então esses ossos de frente, articulados agora, e por trás. Essa é a fossa coronoide que vai receber o processo coronoide da ulna. Essa é a fossa radial que vai receber essa borda aqui, ó, da cabeça do rádio. Tá? E olhando por trás, aí a gente vê encaixado perfeitamente o olecrânio, numa fossa muito mais profunda, que é a fossa olecraniana. E vê, só para relembrar, né, que existe um epicôndilo medial e um epicôndilo lateral, porque os côndilos, se você dividir aqui, ó, o úmero ao meio, vem com uma linha dividida ali ao meio, né? A arbitra é isso mesmo, divide ao meio, né? A parte lateral é o côndilo lateral, a parte medial é o côndilo medial. A gente pode, para ser mais preciso, né, incluir no côndilo medial a tróclea, tá? Da tróclea para lá, côndilo medial. Do capítulo para a lateral, côndilo lateral. E sobre os côndilos, como se fosse um excesso lateral e um excesso medial, são os epicôndilos, medial e lateral. Por que eu estou mostrando tanto isso? Porque aqui se fixam muitos músculos do antebraço, no epicôndilo medial e no epicôndilo lateral.
Quando eu falar de musculatura da antebraço, eu vou dizer, esses músculos se fixam no epicôndilo medial, esses outros no epicôndilo lateral. Se eu colocar aí a cartilagem articular e um esboço aí da membrana sinovial, a imagem é semelhante, né? Anteriormente a cápsula foi removida só para a gente ver as cartilagens articulares, em rosa aqui a membrana sinovial, e você já sabe que tem líquido aqui dentro. Essa é uma articulação sinovial, né? A primeira, eu não falei isso claramente, tinha que ter dito, né? A articulação do ombro é uma articulação sinovial esferoide. Essa aqui é um complexo articular, né? Faz duas coisas. Um movimento de flexão e extensão, que é classificado como articulação sinovial em dobradiça, como se fosse a dobradiça da porta, ou gínglio. A gente falou isso na aula passada, né? E tem outro movimento aqui, que é a rotação em pivô do rádio em torno do seu eixo longitudinal. Eu vou mostrar esse movimento à frente. Tá? Então, está aqui, movimento de flexão. Essa é uma flexão intermediária de 90 graus. Lembra que a flexão pode chegar, né, a ser de 180 graus, por causa das fossas coronoide e radial, vão permitir isso. E a extensão, que a gente faz habitualmente, que é uma extensão total também, né, para 180 graus, só é possível porque o olecrânio consegue se encaixar numa escavação aqui atrás, profunda, que é a fossa olecraniana. Olha aqui de novo o processo coronoide, que tem que se encaixar na fossa coronoide. E a borda lateral, aquela cabeça do rádio, que vai ter que se encaixar, olha ela aqui encaixada, né, na fossa radial. Tá? Muito bem. Então, o cotovelo em flexão, aí a gente percebe, deixa eu ver se eu volto aqui para mostrar isso. Olha só, como essa congruência é boa, né? Da incisura troclear, que é a junção do processo coronoide com o olecrâneo. Os dois juntos formam aqui a incisura troclear, em volta da tróclea, que é essa porção aqui, que faz parte da epífise distal do úmero, né? No seu côndilo medial. Ó. Olha como a congruência é perfeita. Então, essa articulação, evidentemente, foi bolada para fazer flexão e extensão, mesmo como uma dobradiça, é o que ela faz. Mas algo estranho acontece aqui com a cabeça do rádio, que pode girar em torno do eixo longitudinal do rádio. O que será isso, né? Então, aqui o cotovelo em flexão, numa imagem radiológica e num corte. Para nós vermos aqui, ó, a tróclea encaixada na incisura troclear. Né? Aqui atrás, a fossa olecraniana bem profunda, ó. Ó, como é bem profunda, para que o olecrânio possa se encaixar aqui no momento da extensão. Tá? E o cotovelo em extensão, né? Em que os ossos ficam perfeitamente alinhados, por causa daquelas forças todas que eu já falei várias vezes. É para vocês não terem nem que estudar depois. Tá? E aí, à medida que eu abandono aqui a região das epífises, né, aí surge uma membrana que ocupa toda a diáfise, unindo um osso ao outro. Essa membrana é chamada de membrana interóssea, que não é bem um ligamento, na verdade, né? Mas, de certa forma, mantém os ossos próximos entre si, mais ou menos paralelos. Né? E como a gente, naquela classificação de articulações... Oi, querido. Essa membrana óssea, ela tem calcificação ou ela é uma membrana elástica? Não, ela não é elástica, não, ela é fibrosa, né? Então, é um tecido que não se expande, né? O tamanho dele é permanente, mas não é ossificado, ou seja, ele é flexível, porém não é elástico. Tá? Como se fosse um plástico grosso, ou um tecido, por exemplo. Um tecido que não seja elástico, né? Ele é flexível, você pode dobrar, enrolar, amassar, mas não consegue aumentar a área dele. Tá? Então, como a gente na classificação de articulações falou, quando tem muito tecido fibroso unindo um osso ao outro, essa articulação é chamada de sindesmose, né? Ou articulação do tipo fibrosa, é o caso disso aqui. Né? A classificação dessa articulação específica, a membrana interóssea, funciona como uma articulação entre o rádio e a una, e é uma articulação do tipo fibrosa, com muito tecido fibroso, portanto é uma sindesmose. Isso a gente falou na aula passada. Tá? Estou só aproveitando para mostrar mais um exemplo. E onde é que ela acaba se mexendo de alguma maneira, essa articulação? Né? Nessa situação aqui, olha, em que a palma da mão está voltada para frente em posição anatômica, então nós estamos vendo aqui o antebraço direito, o rádio é o osso lateral, a una é o osso medial. O húmero saiu daqui para não atrapalhar e o punho também não está aqui. Tá? E eu posso fazer um movimento em que o rádio vai girar ao longo do seu eixo longitudinal e vai cruzar sobre a una. Vai cruzar em direção à linha média. Tá? Olha o que vai acontecer. Isso se chama pronação. O que a seta está representando aqui é um movimento que vai acontecer com o rádio. Olha só. Tá?
Então, é isso que nos permite passar dessa posição que a palma da mão está voltada em posição anatômica para frente, né? Para essa posição aqui, quando a gente volta a palma da mão para trás, em posição anatômica. Então, para frente, supinação, para trás, pronação. Então, na pronação, há um cruzamento do rádio sobre a una. Estão vendo aqui? Olha que interessante, né? E a membrana anteróssea, que não é elástica, mas é flexível, ou seja, ela não pode ser esticada, mas ela é mole, ela é flexível, ela aceita isso, ó, ela se desdobra para cá. Ela se enrola para lá e acompanha esse movimento. Tá? Novamente, aqui com a mão no lugar, a gente passando da posição supinada, que é a primeira imagem, para a posição pronada. E depois voltando para a supinação. Mesma Professor, coisa, né? Não acrescentou nada. Diga, querido. tem algum tipo de lesão que pode ser causada nessa membrana? Não conheço, nunca ouvi falar. Talvez em fraturas de antebraço, né? Que rompam os dois ossos, que pode acontecer, né? Que fraturem os dois ossos nessa região aqui intermediária, né? Das diáfises, a membrana seja rompida também. Mas não é relevante. Ninguém fala sobre reparo disso. Tá. Não é relevante não, tá, querido? Tem um monte de músculo, né? À frente e atrás desses ossos, que acabam dando conta da estabilidade dependente dessa membrana, tá? Boa pergunta. E, novamente, a mesma coisa aqui, né? Para vocês não terem que estudar isso mais, né? Já está na cabeça de vocês. Pronação, supinação. Lembra que supinação veio de suplicar, a posição de você pedir o dinheiro. Então, a palma da mão voltada para frente em posição anatômica, né? E o pedinte volta ela para cima, né? A pronação é o contrário. Então, aqui tem a classificação dela, né? É uma articulação do tipo sinovial, em dobradiça ou gínglibo. Qual é a parte dela que é dobradiça ou gínglibo? A parte aqui, ó, da tróclea e da incisura troclear, ou seja, a articulação da ulna com o húmero. Essa articulação, vou repetir, da ulna com o húmero é que é em dobradiça. O rádio acaba que acompanha, né? Porque ele também gira aqui, junto com a ulna, no momento da flexão. Mas é a ulna que é responsável por isso. E o que o rádio faz aqui é a pronação e a supinação. Tá? Muito bem. O que é condilar nessa história? É a articulação do capítulo do rádio com a cabeça do húmero, perdão, com a cabeça do rádio. Que esse capítulo aqui redondinho lembra um côndilo, que nem o osso de galinha, que nem o fêmur, né, que tem os côndilos redondos, né? Essa é a parte condilar, né? Uma parte condilar da articulação, que está aqui separada em outra linha de propósito, é a que permite a pronação e a supinação, tá? Bom, nós temos bolsas sinoviais do mesmo jeito para reduzir atrito de tendões de músculos que estão passando aí. É um músculo muito importante, está situado atrás do húmero, aqui é o braço, aqui é o antebraço, tá? Atrás do húmero, e que vai se fixar aqui, nessa região aqui, ó, da ulna no olecrânio, é o músculo que vai fazer a extensão do braço, chamado de tríceps braquial. Eu sei que vocês já ouviram falar, então estou dando o nome aqui. O tendão do tríceps braquial, ele desliza aqui, ó, sobre essa bolsa, para que não haja atrito dele com o olecrânio. Isso aqui é uma coisa muito semelhante ao joelho, onde o músculo da coxa, anterior da coxa, que é o quadríceps femoral, que eu mostrei para vocês, por isso que eu estou me permitindo falar, né? Tem um tendão passando em frente ali ao fêmur. A solução para o joelho foi criar a patela. Aqui, no caso do cotovelo, a mesma situação, ao invés de ter a patela, o que existe aqui é só uma bolsa sinovial, que a carga aqui é menor, né? Aqui não há a sustentação do peso corporal. Mas, antigamente era mais comum, isso aqui, ó, gente. Essa bolsa inflamar e se encher de líquido. Sabe por quê? Trabalho de faxina, né? Trabalho braçal de muita intensidade. As faxineiras se ajoelhavam e ficavam de quatro, né? Para passar pano no chão, para lustrar o chão. Não tinha enceradeira antigamente, né? Então, não passar o remoto, era muito comum haver a bursite no cotovelo, a bursite olecraniana, ou do olecrânio, né? É o nome dessa bolsa aqui, né? Pelo simples atrito do cotovelo com o chão. E o joelho, a mesma coisa. Se ficar ajoelhado, trabalhando ajoelhado muito tempo, vai ter bursite de bolsas sinoviais que há no joelho. Né? Pré-patelar, aí tem várias. Quando falar de joelho, eu mostro algumas. Isso é dificílimo, né? Luxar um cotovelo. Isso causa estranheza ao ortopedista. Quando ele vê um cotovelo luxado, ele pensa logo perdão, que há alguma elasticidade anormal nos ligamentos dessa pessoa. Então, tem uma síndrome mais grave que isso acontece, né, genética, e que a criança tem muitas luxações, nasce com luxação congênita de várias coisas, e tem aquela situação intermediária em que nem há a estabilidade normal, mas nem há a gravidade daquelas luxações congênitas, tá? Então, são as pessoas que luxam com facilidade as articulações
sem que isso impeça elas de viverem normalmente, sobretudo se não forem atletas. Então, qualquer ortopedista, quando vê uma luxação desse tipo, né, em que a tróclea abandonou a incisora troclear e não houve fratura nenhuma, ele suspeita de que os ligamentos dessa articulação são mais frouxos do que o normal. Tá? Nada grave, não, mas é um sinal clínico. E vamos descendo agora para o último complexo articular que eu vou mostrar, que é o punho. Que eu comentei para vocês, é que lá no cotovelo, a una tem a epífise robusta e o rádio tem aquela cabeça pequenininha, né? Quando a gente vai descendo em direção ao punho, é o contrário. Ó. A epífise distal do rádio fica grande, robusta, e a epífise distal da una fica pequena, forma uma cabeça arredondada aqui, parecida, né, com aquela cabecinha do húmero, capítulo humeral, muito parecida, né? Redonda e pequenininha. Que ambos têm prolongamentos lateral e medial, que são os processos estiloides, lembra, né? Do rádio e da una. Do rádio lateral da una medial. São esses bicos aqui. Ó. O da una dá para ver melhor, né? Mas existe no rádio aqui, ó, que é esse prolongamento. Uma coisa que eu não tinha falado antes, que eu quero falar agora, olha como a una está distante da primeira fileira de ossos do carpo. São 2 fileiras de 8 ossos aqui, lembra que a gente comentou, né? Olha como ela está longe aqui. Eu quero que vocês vejam isso, porque esse espaço vai ser preenchido por algo que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, nós estamos falando da articulação entre um conjunto de 2 epífises que produzem um arco, quando estão unidas entre si, sobre um conjunto de outros 8 ossos, em 2 fileiras de 4, ossos curtos e pequenos, que unidos entre si formam um ovo, um elipsoide. Lembra que eu falei isso várias vezes, né? Esses ossos, uma vez na vida eu vou falar, escafoide, semilunar, piriforme ou piramidal e pisiforme. Essa é a primeira, perdão, essa é a segunda fileira, né? Então vou mostrar a primeira. Eu troquei, tá, gente? Primeira fileira primeiro e mais, vou mostrar pela face plantar, palmar, que é onde você vê os 4 ossos. Então, repetindo, escafoide, semilunar, piramidal ou pisiforme, ou piriforme. E esse aqui é o menorzinho, que é situado mais para frente, mais para a face palmar, bem pequeno, que é o pisiforme. Notem que quando eu olhar pelo dorso, o pisiforme está escondido embaixo do piramidal, também chamado de piriforme. Então vamos repetir, escafoide, semilunar. Vou falar sempre o nome só para não dar confusão. Piramidal e por baixo dele o pisiforme, que é mais bem visto aqui na face palmar, que ele é situado mais para frente. Tá? E a segunda fileira é assim, trapézio, trapezóide, captato e amata. A segunda fileira é aquela que faz contato com os ossos longos que existem aqui na palma e no dorso da mão. Esses ossos, como estão logo depois do carpo, eles são chamados de metacarpais. Os ossos curtos, que formam essas 2 fileiras de 8, que se juntam como uma massa só, que tem um formato elipsoide, são em conjunto os ossos do carpo. Os que estão além são os ossos metacarpais. E depois dos metacarpais vêm os dedos, com as falanges proximal, intermédia, distal. 4 dedos, exceção do polegar, que só tem falange proximal e distal. Não tem falange intermédia. Só relembrando, né? Então, de que articulações que eu quero falar aqui para vocês? Quando pensar no complexo articular do punho. Novamente, eu dei um copy-paste e errei aqui. Aqui é punho, não cotovelo, né? A rádio unar distal, o rádio una lá no fim, perto do punho, como é que eles se conectam, independente da conexão que vai vir com o carpo depois, o próprio rádio una, como é que se conectam lá embaixo. Aí depois, como é que o rádio e o carpo se unem, como é que a una e o carpo, os ossos do carpo se unem, e como é que os ossos do carpo entre si se unem. Por quê? Porque depois dos ossos do carpo, a conexão deles com os ossos metacarpais, aqueles ossos longos que existem ali na região da palma ou do dorso da mão, você vê até melhor no dorso, né? Essa articulação não é mais o punho. Tá? Então, o punho é só entre o antebraço e os ossos do carpo. Por isso que eu não falo das articulações que estão além para poupar vocês. Então, vamos olhar isso? Então, olha só de novo aquela imagem, né? Da epífise distal do rádio, que é robusta, aqui no punho, e a epífise distal da una, que é delicada, arredondada, formando uma cabeça pequena, que fica distante da primeira fileira dos ossos do carpo. Né? A primeira fileira, que eu expliquei para vocês, que a gente vê, dependendo da posição, só 3 dos 4 ossos, que o pisiforme é um osso mais anterior, está mais voltado para a face palmar. Então, aqui a gente estaria vendo quem? Escafoide, semilunar, vou chamar sempre da mesma coisa, piramidal, o pisiforme não está aparecendo porque ele está mais para frente, esse corte não pegou ele. Né? Bom, e aí entre a extremidade distal da una, que é chamada de cabeça da una, e os ossos do carpo, existe aqui um disco, olha só, dentro da articulação, para preencher aquele espaço que eu disse que havia, né? Havia uma distância entre a cabeça da una
e os ossos do carpo. Essa distância é preenchida com um disco fibroso, tá? Como se fosse um disco intervertebral, semelhante a ele. Mais ou menos como os meniscos do joelho, que não são completos, tá? E como o mesmo disco, muito parecido, que existe na articulação externo-clavicular, né? Entre a extremidade external da clavícula e a incisura external, que há no externo para ela se encaixar, também tem um discozinho, tá? Então, isso acontece com frequência. Quando há uma distância entre as superfícies articulares, há um disco que é muito bom para preencher o espaço, melhorar a congruência e produzir amortecimento também. Então, aqui uma imagem estranha, né? É uma mão, ó, vista aqui em 3D, né? Se aprofundando lá para a tela. Nós estamos vendo aqui a primeira fileira dos ossos do carpo. Estamos vendo aqui como o pisiforme realmente ele é voltado mais para frente, né? Mais para a face palmar. Estamos vendo o escafoide, semilunar e o piramidal. Vou usar sempre esses nomes, né? E aqui estamos vendo, no conjunto formado pela epífise distal da una, onde tem a cabeça da una, e a epífise distal do rádio, que é aquela mais robusta, o conjunto aqui, ó, formando uma escavação, uma cavidade que se ajusta perfeitamente ao formato desses ossos aqui, ó, tá? O escafoide, o semilunar e o piramidal. O pisiforme não entra nesse contato, estão vendo? O pisiforme fica voltado para baixo, ó, voltado só para a face palmar. O contato é só dos 3 primeiros ossos com a epífise distal do rádio da una. Isso é interessante, né? Perceber que dos 4 primeiros ossos do carpo, só os 3 fazem contato com os ossos do antebraço, tá? Então, qual é a primeira articulação que eu quero mostrar para vocês aqui? É do rádio com a una. Antes de falar aqui de cima, que eu vou simplificar tremendamente aqui em cima, não se preocupem não, tá? Então, existem ligamentos unindo o rádio à una aqui, ó, na face dorsal e na face palmar. Ou seja, posteriormente ou anteriormente, em posição anatômica, né? Esses ligamentos são chamados de rádio-unares, rádio-unar dorsal atrás e palmar na frente. Nada demais, né? Serve para quê? Para unir a cabeça da una ao rádio. Existe aqui, lembram disso, né? Na epífise distal do rádio tem uma incisura unar para receber a cabeça da una. Da mesma maneira que lá em cima, na epífise proximal da una, tem incisura radial para receber a cabeça do rádio. No punho é o oposto, tá? A estabilidade dessa articulação rádio-unar distal se dá pelos ligamentos, chamados de rádio-unares. Dorsal atrás, ventral na frente. Só isso. Simples assim, tá, gente? Essa imagem que eu mostrei de novo, para vocês verem, além daquela cavidade que se adapta perfeitamente aos 3 ossos apenas da primeira fileira do carpo, que o pisiforme não faz contato nessa articulação, né? Ele fica voltado para baixo. O pisiforme estaria aqui, ó, exatamente aqui, embaixo do piramidal, tá? Embaixo do piramidal. Então, para que isso? Para vocês verem o ligamento rádio-unar palmar e rádio-unar dorsal. Mesma coisa, né? Não acrescentou nada, na verdade, tá? Ele liga o rádio-unar na frente ou atrás, não mudou nada. Isso é até dispensável, tá? Bom, e agora eu quero falar com vocês sobre a articulação do rádio e da una também, né, através daquele disco, com os ossos do carpo propriamente dito, né? E dar uma classificada nisso aqui, dizer que essa é uma articulação sinovial, né, porque tem aquelas características de cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial e movimento, e que é capaz de realizar 2 movimentos. Por quê? Porque os ossos do carpo em conjunto formam um elipsoide. Sobre um elipsoide, eu posso fazer movimentos para frente, para trás, para um lado ou para o outro. Significa que a mão pode fazer flexão, extensão, e pode fazer em posição anatômica, né? Adução e abdução, deslizando sempre sobre esse conjunto dos ossos do carpo, que tem o formato de um ovo, um elipsoide, né? Então, eu posso ter movimentos de deslizamento aqui, como eu estou fazendo, ó, com o cursor, além de ter a flexão e a extensão. Nada demais, né? Para limitar a adução e a abdução, da mesma maneira que no cotovelo, né, existem os ligamentos colaterais, medial e lateral, aqui existe também, ó, o ligamento unar, colateral, melhor dizendo, unar, e o ligamento colateral radial, né? Lá em cima também existia, lembra disso? Né? O ligamento colateral medial e lateral. O medial era o unar, o lateral era o radial, lembram? Né? Os mesmos nomes aqui embaixo, só que na articulação do punho, por isso que eles são do carpo, tem esse sobrenome, né? Do carpo. Então, ligamento radial do carpo, colateral radial do carpo, que é o lateral, e ligamento colateral ulnar do carpo, que é o medial, que os ossos são um lateral e outro medial, só por causa disso. Tá?
Aí, quando eu olho agora a face palmar, com tudo no lugar, eu vejo que tem bastante coisa aqui escondendo os ossos. Tem uma aponeurose que se espalha por todos os dedos, que é chamada aponeurose palmar. Tem vários músculos aqui, tem vários tendões, estão percebendo aqui, ó, passando aqui à frente dos ossos do antebraço, indo em direção à mão. E eles passam por baixo dessa munhequeira transversal aqui, estão vendo essa munhequeira? Ó? Essa munhequeira, que esse conjunto de fibras, né, horizontais ou transversais aos tendões que estão passando, é chamado de retináculo de rede mesmo, dos flexores. Por que dos flexores? Pensem comigo aqui, ó, um músculo que passa à frente do punho e vai até a mão, quando ele se contrai, ele produz flexão. Se ele chegar nos dedos, flexão dos dedos. Se ele não chegar nos dedos, flexão só do punho. Então, quem passa pela frente é flexor. Quem passar por trás, deixa eu tentar fazer o contrário aqui, né? Assim, né? Acho que é melhor assim. Quem passar por trás vai fazer extensão. Tá? Então, o retináculo da frente é o retináculo dos flexores. E ele é importante, né? Ele vai ser rompido aqui, que todos esses músculos vão ser removidos. E presta atenção num pequeno detalhe, tá, gente? Que o retináculo ele está unido a isso aqui, ó, que parece a mesma coisa que ele, né? Uma extensão dele escondida embaixo dessa aponeurose palmar. Então, vou repetir o retináculo, que se vê muito bem aqui embaixo, ó, do punho. Ele é contínuo, com uma estrutura fibrosa que tem fibras paralelas a ele, mas que está escondida embaixo da aponeurose palmar e desses músculos aqui. Então, se eu tirar tudo da frente e cortar o retináculo dos flexores para ver o que tem, olha o que vai acontecer. Cortei só o retináculo, vou voltar lá, ó, tirei todos os músculos e cortei só o retináculo. Aí eu percebo que ao cortar o retináculo, ficou lá em cima algo que parece ser um resto do retináculo dos flexores, que de fato é unido, é contínuo com o retináculo, mas que na verdade, acho que eu vou até dizer esse nome, né? É um ligamento muito potente, chamado de ligamento transverso do carpo, porque ele tem fibras transversais. Acho que vale a pena falar esse nome. Por quê? Porque esse ligamento, que é mais potente, mais espesso, mais resistente, que o retináculo dos flexores, que todo mundo conhece, né? Mas é o ligamento transverso do carpo, que fica na face palmar, que contém abaixo dele, ou que limita, né, um espaço abaixo dele, abaixo do qual os tendões todos estão transitando, e também há um nervo muito importante, que é esse nervo amarelo aqui. Então, percebendo a quantidade de tendões, ó, que estão vindo do antebraço, passando embaixo do ligamento transverso do carpo, para chegar à mão ou até os dedos, dependendo do comprimento. Se houver qualquer infiltração de líquido aqui por um processo inflamatório desses tendões e das bolsas sinoviais, que é aqui, como esse espaço é delimitado, não aumenta, porque há aqui um ligamento transverso do carpo que é muito robusto, todas as estruturas que estão passando abaixo do ligamento transverso do carpo vão ser comprometidas, vão ser comprimidas, né? Porque vai haver um aumento do volume desse conjunto de estruturas, mas, no entanto, o espaço para elas não aumentou, porque o ligamento transverso do carpo não é elástico. A consequência disso é a compressão desses tendões, que já é ruim, né? Mas a compressão deste nervo aqui, ó. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Esse é o nervo mediano, tá? Do lado de cá está o nervo ulnar, passando aqui, ó, em cima da ulna, nervo ulnar. Depois eu vou falar dele. Olha como o nervo ulnar passa aqui, olha, do ladinho do pisiforme e do ladinho de um gancho que existe em um outro osso do carpo. Então, tem duas estruturas, né, dos ossos carpais que se projetam para o lado palmar. Tá? Um é um osso inteiro, o osso piriforme. E o outro é um gancho daquela primeira fileira, que é 4 ossos, lembra? Escafode, semilunar, captato e amato. O último osso, aquele que está para o lado do quinto dedo, ele tem um gancho, também se volta para baixo. Então, tem duas estruturas aqui, o gancho do amato e o próprio osso piriforme, se projetando para a palma da mão, muito perto aqui do nervo ulnar e da artéria ulnar. Estão vendo isso? Então, vamos guardar essa imagem. Bom, e aí, quando eu tirar o ligamento transverso do carpo, que estaria aqui atravessando, ó, observa uma coisa aqui, já que está aparecendo, né? O gancho do osso amato serve também para isso. Ó. E o próprio piriforme também serve para isso, para se fixar aqui o ligamento transverso no carpo. Ó. Lateralmente ele se fixa aqui, ó, no gancho do osso amato, que é o quinto dedo, que é o quarto osso da primeira fileira, que está perto do quinto dedo, e da segunda fileira, perdão, e o piriforme, que é o quarto osso da primeira fileira, também perto do quinto dedo. Ó. Esses dois acidentes, quer dizer, o osso piriforme e o gancho do amato
serve para aqui se fixar o ligamento transverso do carpo. As outras conexões vão ser com os primeiros ossos do carpo aqui, da segunda e da primeira fileira. Né? Bom, então, se eu tirar o ligamento transverso do carpo da frente, aí eu vou ver vários ligamentos aqui que eu não quero que vocês conheçam. Guardem apenas com esse nome, o conjunto de ligamentos palmares do carpo, que unem os ossos do carpo entre si e unem os ossos do carpo tanto ao rádio, quanto à una, quanto aos metacarpais. Então, logo depois. Né? Então, em conjunto, vamos chamar de ligamentos palmares do carpo, para facilitar. Só isso que eu quero que vocês saibam. Agora vamos ver o dorso para acabar, né? No dorso existe também o retináculo, só que aqui atrás estão os extensores. Embaixo do retináculo dos extensores passam os tendões e as bolsas sinoviais relacionadas aos músculos extensores do punho. E se chegarem aos dedos, serão os extensores dos dedos, que estão passando por trás, vão fazer extensão. Mesmo raciocínio. Se eu tirar tudo isso da frente, eu vou chegar lá na profundidade e vou ver ligamentos unindo os ossos do carpo entre si, unindo os ossos do carpo ao rádio, a una, e unindo os ossos do carpo aos ossos do metacarpo. Todo esse conjunto, vamos chamar de uma coisa só, ligamentos dorsais do carpo. Só isso para nós, tá? Cada um desses tem um nome, mas é estúpido eu ficar mostrando esses nomes para vocês, é uma estupidez. Porque o que é preciso entender? Que os ossos do carpo têm os ossos do carpo têm ligamentos palmares e dorsais para mantê-los unidos, formando aquele elipsoide. E como eles têm relação com os ossos do antebraço, é claro que vai haver ligamentos que vão unir esse conjunto dos ossos do carpo aos ossos do antebraço. Como eles também têm relação, também se articulam com os ossos do metacarpo, aqueles longos que a gente vê no dorso da mão, é claro que também vai haver ligamentos unindo o conjunto dos ossos do carpo aos ossos do metacarpo. Né? Isso, tanto na palma quanto no dorso. Esse conjunto inteiro vamos chamar de ligamentos dorsais ou palmares do carpo para simplificar. Tá bom, gente? Então, aqui podemos fazer flexão e extensão. Flexão e extensão, o eixo vai estar onde? Atravessando de um lado a outra mão. Lateral. E o movimento vai acontecer para frente e para trás, ou seja, num plano sagital. Aqui está certo, aqui eu não errei. Tá? E o movimento de adução e abdução, também chamado de desvio medial, desvio lateral da mão, que é feito sobre qual plano vai ser escancarado, né? O plano frontal, lá, como a palma da minha mão está deslizando num plano paralelo à tela, né? É o plano frontal, obviamente. E o eixo, vai ser o eixo que vai atravessar a mão da frente para trás. Um pino que eu terei que colocar aqui para girar em torno desse pino. Né? Então o eixo é antero-posterior. Também está certo aí. Aí eu não errei na hora que eu editei. Os outros eu vou corrigir. Tá? O que pode acontecer aqui de ruim para acabar? Se eu cair de mau jeito, pode ter fraturas, né? Fraturas do próprio rádio. Só guarda essa ideia, fraturas. Né? Fraturas diferentes, né, do rádio. Deixa eu admitir aqui. E, dependendo da gravidade, os ossos podem se desalinhar, mais ou menos. Aquele disco aqui, ó, que separa a una dos ossos do carpo, também pode sair do lugar. Isso é relevante. Fraturas, de maneira geral, vamos guardar só isso. As fraturas podem ser dos ossos do carpo, tá? Pode ser do primeiro, que é o escafoide. Ó, o escafoide fraturado aqui, ó, dá para ver direitinho. Né? Não está aparecendo? Está fácil a fratura aqui e a fratura no raio-x. Curiosidade, guarda só fraturas, né? Pode acontecer nos ossos aqui, ó, da epífise distal, da una, o do úmero, pode acontecer no rádio e na una, nas suas epífises distais, estão relacionadas ao punho, que é o assunto, né? Agora, ou nos ossos do próprio carpo, né? Um exemplo aqui, fratura do osso escafoide. E um outro que fratura com uma certa frequência é o pisiforme, porque quando a gente cai sobre a palma da mão, se a gente apoia mais para o lado do polegar, quem fratura é o escafoide. Se a gente apoia mais para o lado do quinto dedo, né, do quinto quirodáctilo, do quinto dedo mínimo, né? Quem fratura ali, quem está aqui, se você puser a mão aqui, você vai sentir duro, ó, e saliente, se projetando aqui, é o osso pisiforme, aquele que está mais para a palma da mão, então ele fratura com facilidade. O que é isso? Sim, aqui uma fratura, né? E o traço de fratura aparecendo no raio-x tão bem que eu acabei colocando. Fiquei em dúvida, né? Peripisiforme, né? E aqui o traço de fratura. O que vocês podem guardar sobre fratura? Só o seguinte, que as fraturas dos ossos do carpo, esses pequenininhos, curtos, demora muito a consolidar, a cicatrizar, porque a vascularização não é boa. A vascularização aí se faz através de artérias do arco palmar profundo. Já falei isso para o segundo ano, primeiro ainda não sabe, mas são vasos pequenos. Então, com pouca vascularização, qualquer cicatrização é mais difícil, tá, gente? É o conceito geral. Então, como a vascularização não é boa, a cicatrização é lenta.
Então, para o atleta é muito ruim fraturar esses ossos, porque a recuperação é em torno de 6 meses. Tá? Uma bobagem dessa. Né? Outra coisa que acontece muito aqui é, pelo uso excessivo, inflamação dos tendões. Então, se eu sou digitador, pianista, eu uso muito os flexores, os extensores dos dedos, ter tendinite nos tendões, dos músculos que fazem extensão e flexão, é previsível, vai acontecer e vai incomodar muito. Músculos que têm a ver com o polegar só também, já que a gente faz muita pinça, usa muito o polegar, né? Com frequência também tem seus tendões inflamando. Então, as tendinites são regra na musculatura do antebraço, que nós estamos entendendo, a musculatura do antebraço se estende até o punho para atuar sobre a mão. Então, essas tendinites serão frequentes. Tá? Aqui no violinista, eu falei em pianista, né? No violinista e em quem digita muito tempo, né? No computador o dia inteiro. E lembra que o retináculo dos flexores, a parte mais importante, na verdade, não era o retináculo, mas uma extensão dele, que era o ligamento transverso do carpo. Então, se houver tendinite dos tendões que estão passando aqui abaixo do ligamento transverso do carpo, o nervo mediano vai ser comprimido, e o nervo mediano ele é muito importante para a inervação de músculos da mão, não do antebraço. Ele já passou nesse ponto aí do antebraço, está chegando na mão, concordam? Então, se eu comprimir o nervo mediano aqui, ó, no punho, o que ele tinha que fazer no antebraço, ele já fez. O que ele vai deixar de fazer ou passar a fazer mal tem a ver com esse ponto para diante, que é, portanto, relacionado às mãos. Então, ele é responsável pela sensibilidade do primeiro, do segundo, do terceiro e pela face medial, ou melhor, lateral, né, em posição anatômica, perdão, do quarto dedo. Aí o paciente começa a ter formigamento, né, nos 3 dedos laterais em posição anatômica e ainda na borda lateral do quarto dedo. Ele não sabe anatomia, não, maluco, não vai inventar isso. Se ele disser isso, sem dúvida, está havendo compressão do nervo mediano numa passagem aqui embaixo, e essa passagem que eu estou toda hora falando, né? Um espaço, uma passagem apertada, essa passagem se chama túnel do carpo. O túnel do carpo é o espaço por baixo do ligamento transverso do carpo. Tá? Aquele onde acontece tendinite, comprimento do nervo mediano. Além dessa sensibilidade, ele também inerva, estimula muitos músculos aqui intrínsecos da mão, pequenos. Com o tempo, então, o indivíduo vai perdendo a força da mão e essa região convexa abaixo do polegar, onde estão músculos envolvendo o polegar, que é a gordinha, né, que chama a atenção, ela vai ficando plana e depois chega a ficar, inclusive, deprimida, côncava, né, por atrofia da musculatura que é inervada pelo nervo mediano. E o indivíduo perde a força na mão. E isso vai acontecendo sem ele perceber, muitas vezes. Então, ele quer apertar um parafuso, aí precisa da ajuda da outra mão, porque a mão, onde o nervo mediano está comprimido, normalmente a mão é dominante, que é que ele usa mais, né? Onde vai acontecer a tendinite, essa mão perde a força, ele precisa de usar a outra para ajudar. Até para passar a marcha no carro, às vezes tem que usar as 2 mãos. Como isso vai acontecendo aos poucos, às vezes o paciente não percebe, tá? Então, a perda de força na mão é muito sugestiva de compressão do nervo mediano naquele espaço abaixo do ligamento transverso do carpo, e esse espaço se chama túnel do carpo. E essa síndrome de compressão do nervo mediano, esse conjunto de sinais e sintomas, é a síndrome do túnel do carpo. Você pode operar em casos extremos ou fazer tratamento fisioterápico, na maioria das vezes, para reverter aquela tendinite e as bursites que estão inchadas ali e comprimindo o nervo mediano. Então, a primeira etapa sempre é tratamento conservador, se nada der certo. Tratamento cirúrgico, que é cortar o ligamento transverso do carpo, aqui, ó, em cima do nervo mediano, para liberar o nervo mediano. Você corta ele aqui. Tá? E existe uma coisa parecida, só para não dizer que vocês nunca ouviram na vida, que é a compressão do nervo ulnar, por aquilo que eu falei para vocês. Né? Ele passa aqui, olha só, aqui tem um detalhe direitinho, ele passa medialmente ao pisiforme, tá o osso, eu disse para vocês, da primeira camada de 4 ossos, e não faz contato com o rádio nem com a una, e que se projeta para a palma da mão, lembra? O pisiforme aqui. Olha como o nervo mediano está passando perto dele. Né? E depois, quando ele avançar, ele vai passar do lado oposto, ou seja, do lado medial, do gancho do 4º osso da segunda camada, dos ossos do carpo. São 2 camadas de 4 ossos. Né? Então, a segunda camada, aquela distal, mais perto dos metacarpais. O último osso ali, o osso mais medial, o 4º osso, é o amato, que tem um gancho. Então, o nervo ulnar passa entre o gancho do amato e o pisiforme. Ele passa lateralmente ao pisiforme e medialmente ao gancho do amato.
Nesse trajeto, ele pode sofrer compressão também, se houver tendo sinovite, e aí a gente vai ter sintomas relacionados ao que faltava, né? O último dedo e a borda medial do quarto dedo, que é o que o nervo mediano não inervava, né? É inervado pelo ulnar, tá? E os músculos que vão atrofiar vão estar situados desse lado aqui, ó, embaixo dos 2 últimos dedos, e não aqui, embaixo do polegar. Tá bem, gente? E a última coisa que eu quero comentar é que o hábito de sustentar a carga, sacola pesada, por exemplo, né, que tende a afastar a mão do antebraço, como se eu estivesse querendo separar a articulação do punho, né, afastar a mão do antebraço, isso acaba gerando espaços, porque há um afastamento desses ossos do carpo entre si, apesar de serem muito unidos por todos aqueles ligamentos palmares e dorsais, um pequeno afastamento acontece entre eles, eles estão unidos entre si por articulações sinoviais do tipo plana, mas não há movimento na prática porque há muitos ligamentos unindo aquilo tudo. No momento em que eles se afastam um pouco, a membrana sinovial dessas articulações sinoviais planas que há entre os vários ossos do carpo, os ossos curtos, né, do carpo, essa membrana sinovial pode herniar para o espaço entre um osso e outro, herniar e formar isso aqui, ó, um cisto que vai aparecer na superfície. Normalmente são dorsais esses cistos e podem, se nada der certo, exigir tratamento cirúrgico, que é o que está aparecendo aqui nessa imagem. Né? O cisto aqui, olha só, observem bem, né? Entre os ossos, a membrana sinovial sofre uma herniação e se enche de líquido, se inflama, e aí que se forma um cisto cheio de líquido sinovial, chamado de cisto sinovial. É comum e tem a ver com sustentar muita carga nas mãos, o que vai afastar esses ossos. Portanto, barra, né? O exercício, eu chamo barra, não sei se é o nome certo, né? Em que você se segura e o peso do corpo todo é aplicado aqui no punho, né? Também predispõe, em algumas pessoas que já têm alguma tendência, à formação do cisto, tá? Então, pessoal, hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, é passar pelos complexos articulares, mostrando como os acidentes ósseos das epífises distais, né, normalmente, ou proximais, contribuem para que essas articulações aconteçam e discutindo sempre aspectos relacionados à mobilidade, estabilidade. Quando eu falo mobilidade, que movimentos acontecem, se são muitos ou se são poucos, e o grau de estabilidade dessas articulações, que vai depender das características dos ossos, do encaixe dos ossos, que são o que a gente chama de congruência, tecnicamente, da eficiência dos ligamentos em estabilizar a articulação e da eficiência de músculos em estabilizar a articulação também. Né? A articulação, por isso entendamos, né, os complexos articulares do ombro, do cotovelo e do punho. Semana que vem a gente vai analogamente, ou seja, comparativamente, falar sobre os complexos articulares do quadril, joelho e tornozelo. Tá? Aí na outra semana é que vai ter a prova. Muita gente estava perguntando, eu botei no grupo, vou repetir aqui para vocês não ficarem angustiados. Né? Eu vou colocar questões na prova, daquele jeito que eu disse, né? 10 questões objetivas sobre as aulas gerais de ossos, de articulações, de introdução ao estudo da anatomia, e depois vou colocar 2 questões discursivas que não vão ter texto, vai ser só o título: joelho, cotovelo, quadril. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão falar desse complexo articular, como eu fiz aqui na aula, descrevendo os ossos que estão se articulando, o formato desses ossos contribuindo para a congruência da articulação. Depois vamos ver os ligamentos que estabilizam a articulação, classificar essa articulação, obviamente, né? Mostrar os ligamentos que estabilizam essa articulação, as estruturas na cápsula, a membrana sinovial. Se tiver algum disco, né, vocês vão falar. Se tiver menisco, por exemplo, no joelho, vocês vão descrever para mim. Dizer que movimentos a articulação executa. Sempre precisa de falar quais são os músculos responsáveis por esses movimentos, porque os músculos a gente vai ver na outra parte do curso. Tá, queridos? Vocês vão se dar bem, eu tenho certeza. Aí a prova eu vou deixá-la lá na nossa sala, no ambiente virtual acadêmico, né, na AVA, no AVA. E vocês já devem estar sabendo disso, devem estar fazendo outras provas, né? Vai haver um tempo para a prova ser respondida. Então, a prova ela é aberta digitalmente, vamos falar assim, num determinado horário, e ela se encerra automaticamente no horário limite. E nesse horário, então, é que vocês vão fazer. Eu não tenho como ficar controlando se vocês vão conversar entre si ou não, se um vai ajudar o outro ou não. O que me interessa no final é que vocês aprendam esse negócio e façam o favor de tirar uma nota boa na prova para não ter problema por bobagem, tá? Então, pessoal, gravei a aula, não esqueci, e até semana que vem, tá bom? Alguma Muito pergunta? obrigada, professor. Tá bom, queridos.
Valeu, professor. Qualquer dúvida, Bom final de semana. manda no WhatsApp, né? Depois eu vou olhar o chat para ver se tem alguma dúvida no chat. Tá bom. E manda também no WhatsApp, tá bom, queridos? Um Tá beijo bom, para professor. vocês. Até para a semana. Até que foi relativamente rápido, são 10 horas. Pensei que ia demorar mais. Beijo. Tchau, Tchau, galera. tchau, professor. Muito obrigada. Até semana que vem. Valeu, professor. Boa aula, bom final de semana. Para vocês também, querido.